Vamos abrir a palavra de Deus, segundo Crônicas 26, uma palavra bonita aqui. Nós vamos ministrar essa bênção aqui para você hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos pegando mensagens maravilhosas para abençoar a vida do povo da nossa igreja, as pessoas que estão nos assistindo. Agora tem uma coisa que eu não posso fazer, né? É vir no culto pelas pessoas, né? E a mensagem de hoje fala isso, de nós buscarmos a Deus. Esses 100 dias é para nós criarmos um pequeno hábito. Você que não ora, talvez começar com 5 minutos. Você não precisa ler 3, 4 capítulos, mas começa lendo ali um salmo, um capítulo da Bíblia, e você vai gradualmente aumentando isso, porque buscar a Deus tem que ser algo prazeroso. Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Sabe, tem que ser motivo de alegria nós estarmos na casa de Deus. Sexta veio pessoas de outro município aqui buscar, e foram tocadas, foram ministradas pelo Senhor. Eu creio que Deus vai operar de maneira poderosa. Mas quando nós temos a oportunidade, devemos colocar prioridade nas coisas de Deus. Capítulo 26, versículo 3 diz assim. Vamos ver o rei Uzias. Era Uzias da idade de 16 anos, olha, muito jovem, né? 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar ao Senhor, né? A outra tradução fala um pouquinho diferente, propôs buscar ao Senhor. Nos dias de Zacarias, homem sábio nas visões de Deus, e nos dias, vamos ler junto, e nos dias que buscou o Senhor, diga bem bonito assim, ó, Deus o fez prosperar. Amém? Diga, Deus fez ele prosperar. Sabe, não foi do esforço dele, mas o próprio Deus fez ele prosperar, fez ele, né, ser uma pessoa abençoada. Porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod entre os filisteus, né? Conquistou territórios ali antes intransponíveis, quebrando muralhas, né? Versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome, a sua fama foi se espalhando até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Outra tradução diz assim, porque se tornou muito poderoso. Diga, muito poderoso. Versículo 9, tá bom aí, né? Fez várias coisas aí. Depois lá no versículo 15, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos muros, para atirarem flechas, grandes pedras. Quer dizer, ele fortificou o seu exército, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente, diga, ajudado, até que se tornou forte. Glória a Deus. Aí no 16 ele pisou na bola, né? Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, ou orgulhou-se, encheu seu coração de orgulho até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Amém? Pode sentar na presença de Jesus aí. Deus venha te abençoar. Semana passada nós pregamos aqui, onde nós vimos que muitas vezes nós não crescemos, não prosperamos, porque nós ficamos com medo. Mas Josué disse para o povo, para Efraim: olha, vocês são um povo poderoso, vocês são um povo forte, e tem muita terra aí para vocês conquistar. Vocês podem limpar o terreno, não tenham medo dos cananeus.
mesmo sendo fortes, o Senhor os abençoará. Quer dizer, Deus nos chama para nós irmos além na nossa vida, para nós sairmos muitas vezes da nossa zona de conforto e sermos mais desbravadores em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse texto está mostrando aqui um rei muito jovem, mas que certamente ele teve um ensinamento do pai, né? O pai também foi uma pessoa boa. E aqui está dizendo que nos dias que ele buscou o Senhor, Deus o fez ele prosperar. Então prosperidade é uma consequência da nossa vida, alinhada com os propósitos, com a vontade de Deus, debaixo dessa unção de Jeová Jiré, debaixo dessa unção de prosperidade que Deus tem para a nossa vida. Mas o que ele fez para atrair essa prosperidade de Deus? Ele buscou o Senhor. Então o que nós entendemos aqui? Ele herdou um trono, ele se tornou rei aos 16 anos. Mas a prosperidade desse homem, a força desse homem, a grandeza desse império, vamos dizer assim, desse reinado, não começou no trono. Diga, começou no altar de Deus. Amém? Diga, a minha bênção, o meu milagre, a minha prosperidade começa no altar, começa na presença do Senhor. É quando nós chegamos aqui na igreja, nós oramos a Deus, é quando nós ofertamos, é quando nós dizimamos. Então não começou no trono que ele herdou, mas começou no altar de Deus. E ele se destacou, irmãos, por toda a criatividade, toda a sabedoria que Deus colocou na vida dele. Ele se tornou próspero, famoso, diga comigo, e poderoso. Amém? A sua fama se expandiu por todos os lugares, por outros países. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha rede social, mas o Senhor, diga, Deus abençoou a vida dele. Sabe, quando Deus faz, não foi ele que fez, Deus fez através dele. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós estamos lutando, se esforçando, e nós estamos só na força do nosso braço. Mas se nós buscássemos mais a Deus, e esses 100 dias aí é uma oportunidade para você buscar mais a Deus nesses 100 dias. Buscar a Deus, para você receber a sua bênção, receber o seu milagre, receber aqui, como diz a Tatiane aí, a salvação da família, das pessoas que nós estamos orando e intercedendo também, apresentando elas para o Senhor. Se elas não vêm até Jesus, vamos nós elas até o Senhor, até a presença de Deus, em oração. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa linda, quando buscamos a Deus, a prosperidade nos encontra. Diga aleluia. Diga ao seu irmão, Deus vai fazer você prosperar. Busca Ele. Amém? Uma tradução fala aqui, nos dias de Zacarias, homem de visões, ele se propôs a buscar o Senhor. Mas uma tradução fala assim, enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente. Está entendendo, irmãos? Que às vezes nós precisamos de alguém para mentorear a nossa vida também. Enquanto Uzias, Zacarias estava vivo, o profeta estava vivo, estava ali, né, mentoreando, apacentando ele. Ele foi aquela pessoa que buscou, que foi uma pessoa fiel ao Senhor. Mas quando Zacarias morreu, ele meio que se perdeu. Ele perdeu o norte, ele perdeu a orientação, né? Muitas vezes a gente fora da igreja, pessoas fora da igreja que estão pegando os mentores, que às vezes nem tem vida com Deus, nem tem, né, um chamado de Deus. E por isso que muitas vezes tem muita gente quebrando a cara aí. A Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós começamos a misturar tudo. Aí pegamos influência, pegamos motivacional, pegamos mais não sei quem, e a gente já não sabe mais nem quem ouvir. A gente fica nem barata tonta, porque um fala uma coisa, o outro faz outra, o outro diz, não, faz isso que vai dar certo, o outro diz, faz aquilo que vai dar certo. Sabe o que Uzias fez? Diga comigo, buscou o Senhor. Ele tinha ali uma pessoa, tinha Zacarias, tinha um profeta ali, tinha alguém que estava instruindo ele. Nos dias de Zacarias, homem de visão, ele buscou o Senhor, serviu a Deus fielmente, e enquanto ele fez isso, Deus começou a abençoar a vida dele. Quer dizer, ele buscou uma visão espiritual para a vida dele. Ele procurou buscar entendimento nas coisas de Deus. Ele honrou os princípios de Deus, a palavra do Senhor. E Jeová Jiré derramou essa bênção poderosa sobre a vida dele. Ele mostrou essa dependência.
É isso que mantém a provisão de Deus na nossa vida, irmãos. É quando nós aprendemos a depender de Deus e não deixamos o orgulho entrar no nosso coração. Aí nós perdemos aquilo que muitas vezes a gente conquistou. Olha o que diz essa palavra: a prosperidade é resultado de uma vida constante de busca à presença de Deus, a presença do Senhor. A presença de Deus traz, diga, milagre. Milagre, irmão. Toda pessoa que chegou na presença de Jesus, na presença de Deus, recebeu uma cura, recebeu uma palavra, recebeu uma direção, recebeu uma provisão do Senhor. Aquela viúva pobre que estava lá: minha última refeição, é o meu projeto de vida é morrer agora. Aí chegou o profeta lá, né, para libertar ela daquele espírito de miséria, para libertar ela daquele espírito de morte, para libertar ela daquela decisão errada que ela estava achando que ia ser o futuro dela. Amém? Então muitas vezes a palavra de Deus vem assim, sabe, para confrontar a nossa vida. Deus vem assim com uma espada, a palavra de Deus, para nos libertar, para tirar a nossa cegueira, para tirar os nossos medos, as nossas dúvidas. Ele diz: tudo bem, é tua última refeição, faça primeiro para mim. Aí você vai ver o milagre da multiplicação. Você vai ver a provisão descendo na tua casa. Você vai ver Jeová Jiré entrando nessa tua miséria. Você vai ver Jeová Jiré entrando na tua despensa. E a farinha da panela e o azeite da botija não vai faltar na tua vida. Amém? Nós somos desafiados a ter fé. Pensa aquele ceguinho que Jesus pegou, ele encheu de lodo o seu rosto e disse para ele: agora, meu filho, você vai até o tanque de Siloé. Você atravessa aí a cidade, você vai lá nós estivemos lá em Israel no tanque de Siloé. Você vai lá se lavar lá no tanque de Siloé e você vai enxergar. Tem uma parte que Deus vai fazer, mas tem uma parte que nós temos que fazer. Não adianta. Não é uma mágica. É nós se entregando para Deus. Se Deus precisou, sendo Deus, um Deus de amor, sacrificar seu único filho para trazer salvação, para trazer esperança para aqueles que estavam no vale da sombra da morte, para trazer um raio de luz para aquele que está enfermo, doente, muitas vezes desenganado pela medicina. Deus tem que sacrificar Jesus. Se Jesus se entregou por nós, como é que a gente não consegue entregar nada da nossa vida para Deus? Jesus entregou a vida dele santa, o Cordeiro imaculado. Ele não tinha pecado. E às vezes nós não queremos entregar a nossa vida, que é cheia de vício, cheia de pecado, nosso corpo cheio de doença, e nós não queremos entregar essa vida ruim que ninguém quer, nem você quer mais essa vida. Você está dizendo: Jesus, me dá uma vida nova, porque essa aqui nem eu aguento mais. Tem gente que diz assim: nem eu me aguento mais, não sei como é minha mulher me aguenta. E tão xarope que o camarada é. Aí Deus está dizendo: eu vou te dar uma vida nova. Você vai ser uma nova criatura. As coisas velhas, ó, já passaram, e tudo vai ser novo. Aleluia, diga: tudo novo. Sabe, Deus tem poder de renovar. Deus tem poder de fazer de novo. Deus ressuscitou mortos, abriu a vista do cego. Deus libertou pessoas endemoniadas, perturbadas. Porque na presença de Deus, meu amado, diga: tem cura, tem perdão, salvação, provisão, poder. Porque quando Deus fez ele prosperar, Deus já tinha feito em Salomão também. Mas não é só financeiramente, mas Deus fez ele se tornar uma pessoa muito poderosa, sabe, autoridade. As outras nações ouviram da fama de Uzias. Ele começou a aumentar os termos, ia a lugares que antes Israel jamais pensou em se meter, lugares onde eles não botavam o pé, porque eles sabiam que eles iam perder a batalha. Mas ele foi lá e enfrentou. Ele foi lá e se desafiou e derrubou muralhas antes intransponíveis no meio dos filisteus. Diga: Deus. Diz que Deus tornou ele muito forte.
Diga glória a Deus. Sabe, irmão, talvez você diga assim: eu sou fraco demais, eu não consigo, eu não dou conta. Ele não dá conta nem de um probleminha que é um alfinete. Mas Deus deu força para ele. Deus fortaleceu ele para vencer aquelas batalhas, aquelas lutas, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Estão entendendo a palavra? Deus quer fortalecer você para vencer esse problema, vencer essa doença, vencer essa enfermidade, quebrar muitas vezes o ciclo de miséria na nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Às vezes viemos numa situação muito difícil, nunca sonhamos em estudar, de ter um carro, ter uma casa, ou morar num lugar melhor. Mas hoje eu quero dizer para você, se você buscar o Senhor e você for fiel a Deus como Uzias fez, esta palavra serve para você como uma promessa hoje, como um norte para a sua vida, porque Deus quer fazer você prosperar, Deus quer dar poder para você vencer em nome de Jesus e quebrar esses muros que estão ao seu redor. Diga glória a Deus. Os muros da inveja, os bloqueios muitas vezes emocionais, os bloqueios muitas vezes nós olhamos para os cananeus, mas aquele comércio é mais forte, aquela loja é maior que a minha, aquela empresa é mais forte que a minha. Não, meu amado, a Bíblia diz o quê? Vão, não tenham medo dos caras fortes, não tenham medo dos cananeus, porque Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quando você tem Deus na sua vida, você se torna um guerreiro, um homem, uma mulher de Deus. Diga imbatível. Diga nem o inferno, nem os demônios, nem a inveja, nem a doença, diga nada vai resistir aquele que serve ao Senhor. Deus disse para Josué: ninguém poderá te resistir, mas medita nessa palavra de dia e de noite, quer dizer, busca a minha presença, se alimenta da minha palavra, das minhas promessas, e ninguém vai te resistir. Sabe por quê? Porque quando alguém falar uma abobrinha aqui, você tem a palavra no teu coração, senão Deus falou comigo. A palavra de Deus difere do que você está dizendo, e eu acredito na palavra do Senhor. Sabe, a prosperidade não foi sorte, não foi trono. Quantos começaram bem o reinado? Olha, o filho de Salomão pegou um trono rico, próspero, mas nunca buscou a Deus, perdeu tudo. Dividiu o reino, dividiu o seu reinado, foi à bancarrota. Fez o inverso de Davi, fez o inverso do avô, o inverso do pai. Então provisão não é trono, não é sorte. Diga, provisão é bênção de Deus. Aleluia. Olha aí, ele buscou o Senhor. Deus prospera para nos empoderar, não para nos afastar dele. Deus empoderou Uzias, tornou-se forte. Diga, venceu os inimigos. Vence os inimigos. Deus abençoou ele, Deus o ajudou, Deus o empoderou contra os filisteus, contra os arábios. Quer dizer, diga, para todo lado. É como aquela música, para todo lado. Para todo lado eu sou abençoado. Amém? Diga glória a Deus. Receba essa palavra no teu coração. Peça essa graça de Deus. Busca a presença do Senhor, não só para prosperar, meu irmão, mas para você ser uma pessoa cheia de Deus, cheia do amor de Deus, cheia dos frutos do Espírito Santo. Ser uma pessoa cheia de mansidão, de temperança, cheia de fé, cheia de paz, sabe? Uma pessoa forte é aquela pessoa que tem mansidão, Merlin. É aquela pessoa que quando vem as lutas, as dificuldades, as adversidades, ela não bota os pés pelas mãos, ela continua ali alicerçada. Nós pregamos aqui, Tiago, sexta-feira: alegrai-vos quando passar por diversas provações. O homem que duvida é semelhante ao do mar, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não pense tal que receberá alguma coisa de Deus. Deus está dizendo: não vai receber nada não, filho. Você que um dia está aqui, outro dia está lá embaixo, um dia está em cima, parece uma gangorra. Domingo no culto lá em cima, na segunda-feira alguém falou alguma coisa lá embaixo, o horóscopo já desanimou ele. Nem escuta mais essas porcarias aí, filho. Vai orar, vai fazer 100 dias, vai ler a Bíblia, vai se encher do Espírito Santo, vai se encher da palavra de Deus. Aí você não vai andar, não vai ser crente gangorra, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, onda do mar, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Não, você vai pegar sempre, ficar na crista da onda em nome de Jesus. As lutas, as provações vêm.
Sabe, Deus deu até sossego para esse camarada aí. Ele foi se fortalecendo, ele foi se fortificando, ele foi se estruturando. Diga, estruturar. Estrutura a tua vida, estrutura o teu negócio, o teu comércio. Se estrutura como cristão, como homem, como mulher de Deus. Tem uma estrutura forte. Vem a luta, vem a provação. Você sabe que ele vai trazer crescimento, vai trazer amadurecimento. Amadurecer significa você enfrentar as circunstâncias da sua vida. Tiago está dizendo, sem vacilar. Eu nem gosto de cantar aquela musicazinha, né? Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem ser o vacilão da vez. Tem gente que é circunstancial. Conforme está a circunstância da vida dele, ele é uma pessoa querida, ele é uma pessoa alegre, não é uma pessoa triste, uma pessoa frustrada, uma pessoa emburrada. Não, meu amado, não podemos ser circunstanciais. Nós temos que estar com a nossa vida firmada em Deus, na rocha que é Jesus, agarrado com o Senhor, sabe? Vem uma provação, você tem uma estrutura. Você passou por uma doença, você passou por uma situação de dificuldade financeira, por uma provação, por um teste, mas você tem uma estrutura espiritual forte, e você vence, e você vai para cima em nome de Jesus. É que isso que Deus estava dizendo ali para Efraim, para Manassés. Josué disse, olha, vocês são muito fortes, vocês são um povo poderoso, vocês podem vencer essa batalha aí. Não olhe para os carros de ferro, não olhe para o exército, olhe para Deus, olhe para o Senhor. Não olhe para a doença, não olhe para as adversidades, olhe para Jesus, olhe para Deus. Como é lindo quando o Manoá, ele chega em casa e a esposa diz, olha, um anjo veio aqui e ele disse que eu vou ser mamãe. Ela não podia ter filho. Ela disse, Deus quer fazer um milagre na nossa casa, homem. E ele disse, qual é o nome dele? Eu não sei, mas tinha que oferecer um sacrifício. Eu já queria oferecer. A cultura do judeu sempre é oferecer algo para Deus. Aí passou uns dias e Deus apareceu novamente para a esposa. E aí ela foi chamar o Manoá. Aí Manoá chega lá e diz, quem é você? Quem é você? Ele disse, o meu nome é maravilhoso. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga aquele que é maravilhoso. Diga para o irmão, também vai chegar na sua vida hoje à noite, em nome de Jesus, com a cura, com o milagre, com a libertação que você precisa, em nome de Jesus. Por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Isaías disse, vai nascer um menino, vai nascer um menino, e o seu nome será maravilhoso. Diga aleluia. Manoá lá nos Juízes recebeu a visita daquele que é maravilhoso. Diga Jesus. Amém. Abre o seu coração para Jesus. Abre o seu coração para aquele que faz maravilhas. Abre o seu coração para aquele que é maravilhoso, meu irmão. Você que está aqui hoje pela primeira vez, abre o teu coração para aquele que pode transformar a sua vida. Abre o teu coração para aquele que pode fazer o que ele fez com esse menino de 16 anos. Começou a reinar, mas ele foi buscar a Deus. Busca mais a Deus. 2026 está começando. Busca mais a Deus na sua vida. Lá no seu quartinho de guerra, de oração, busca o Senhor. Vai na célula, na quarta-feira tem célula. Vai lá participar. Vai ser maravilhoso. Aleluia. Diga glória a Deus. Aquele que é maravilhoso. Olha aí, Deus abençoa ele. Se tornou um empreendedor, desenvolveu estratégias de criatividade, sabedoria, né? Que coisa linda. Deus deu um espírito de excelência para ele. Deus deu sabedoria para ele.
Ele fez armas de engenharia daquela época. A gente vê esses filmes antigos aí, né? Esses filmes da época medieval. Essas armas aí ele começou a fazer. Amém? Está entendendo a palavra? Coloca a mão no seu coração. Diga: tem coisas que Deus quer dar para mim. Diga: ideias, projetos. Diga: sabedoria, criatividade. Diga: Deus quer dar para mim. Amém? Para você. Receba no teu espírito, quem sabe, uma ideia de abrir um negócio, de aprimorar lá o teu ganha-pão, lá na empresa que você trabalha. Talvez você é da criação, né? As empresas grandes hoje têm a equipe de criação. Deus vai dar para você aquela ideia que ninguém teve. Nós estamos numa cidade de lingerie, de joias, aquele modelo que ninguém fez ainda, meu irmão. Deus pode dar um sonho para você. Deus pode dar sabedoria para você fazer isso, para você fazer algo diferente, para você mudar alguma coisa, para você alavancar aí a tua vida financeira em nome de Jesus. Tem coisas que Deus não vai dar para outro, não é para você, irmão. Obras de engenharia. Deus fez tantas coisas lindas. A fama, o renome, Deus deu um renome para ele. Ele tornou-se muito poderoso, muito poderosíssimo. Diga graças a Deus. Amém? Receba essa bênção aí em nome de Jesus. Se torne essa pessoa forte, essa pessoa poderosa. Como é ruim quando a gente vê alguém falando assim: e fulano, fulano é um coitado. Como dói assim, né? Parece que é uma pessoa que tem valor. Não, vamos mudar essa história aí em nome de Jesus. Coitado tem que ser o diabo na tua vida, né? Nas tuas mãos. Lenha nele. Diga glória a Deus. Estou terminando. Por que tudo isso aconteceu? Se tornou famoso, foi respeitado pelas nações. Diga: a mão de Deus estava sobre ele. Amém? Glória a Deus. Diga: a mão de Deus também está sobre a minha vida. Levanta a mão e diga: sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Diga: é a mão de Deus. Aleluia. Deus nos prospera para nós cumprirmos o propósito dele: abençoar pessoas, diga, e glorificar o nome de Jesus. Amém? Nós somos canal. Diga: eu sou canal da bênção. Seja um canal de bênção. Nós queremos terminar essa igreja esse ano, essa obra aí. Seja um canal de Jeová Jiré, para abençoar a igreja também, abençoar a casa de Deus. Deus vai abençoar a tua vida, não vai faltar não, irmão. Tenha fé. Você vai fazer muito mais sendo fiel a Deus do que ficando aí com 100%. Porque quando você dá os teus 10%, Deus vai te repreender o devorador. Deus vai prosperar a tua vida. Deus fez ele prosperar. Para terminar, olha o que aconteceu aí no versículo 16. O perigo da prosperidade sem humildade. Aí ele rodou na prova. Mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou, cheio de orgulho, para a sua própria ruína. O provérbio diz que o orgulho precede a ruína. Pessoa orgulhosa vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai dar bom não. Olha aí, quando ele cresceu, ele prosperou. Aí um dia ele se achou que ele estava acima de tudo, até acima do sacerdote. Faltou o Zacarias lá, para orientar ele. Aí ele entrou no templo lá e foi oferecer incenso. Alguém veio lá e disse para ele assim: não faça isso, Uzias, não faça isso. O sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes, varões valentes, resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Diga para o irmão: não faça o que você não foi chamado para fazer. Sabe, às vezes a gente quer se meter em tudo. Tem coisa que não é para a gente se meter, irmão. Amém? Né?
E que ele achou que podia já queimar incenso, fazer o que queria. Não. Nós vamos ficar naquele propósito que Deus nos chamou. Para isso tem pastor, para isso tinha sacerdote, para isso tinha lá os profetas. Aí ele foi lá queimar incenso e ficou leproso. Terminou os seus dias exilado numa casa. Tudo que ele conquistou, ele acabou muitas vezes, podia assim, perdendo por causa de orgulho. Sabe, não deixa o orgulho entrar no teu coração. Você que é casado, você que tem esposa, tem marido, tem filho, às vezes dá uns pit lá, né? Não seja orgulhoso. Às vezes a gente precisa pedir uma oração, né? Para o sacerdote, a gente não pede, né? Eu vou orar. Será que a gente não precisa do pastor liberar uma bênção sobre a nossa vida? Será que Deus não diz lá: eu coloquei um anjo na cidade, o anjo da cidade, o anjo da igreja? Ou você acha que o pastor é o bobo da corte? Não. Tem coisas que você vai orar, Deus vai liberar, mas tem coisas que a gente tem que falar: pastor, me abençoa e ora por mim. Eu estou com um projeto, eu estou com um sonho, eu estou doente, eu estou precisando de uma oração. Amém? Enquanto tinha um Zacarias, ele foi fiel, ele foi humilde, Deus abençoou. Não perca o teu referencial Isso é forte, essa palavra aqui. Não perca o teu referencial, irmão. Você está aqui na igreja, é o teu pastor. Amém? Não é o pastor lá da igreja, lá não sei da onde, lá da esquina, lá do bairro. Não, lá é o povo dele. Você está na quadrangular, você é quadrangular. Amém? Pega o teu referencial, pega o teu pastor. Você tem um pastor. É que nem você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe. Você conhece os teus filhos. Amém? Nós somos uma comunidade aqui em nome de Jesus. Nós queremos ver todo mundo sendo abençoado, crescendo, avançando para a glória de Deus. Olha aí, ó. Ele achou que podia ultrapassar os limites, ocupar um lugar que Deus não lhe deu e agir sem temor. O mesmo Deus que o levantou, que o engrandeceu, agora precisava tratá-lo. Prosperidade sem submissão gera queda. Poder sem temor gera ruína. Não é a prosperidade que destrói, é o orgulho. Jeová Jiré continua sendo o provedor, mas ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É a humildade que te mantém na bênção. Amém? Diga glória a Deus. É a nossa busca, é a nossa comunhão com o Senhor que traz para nós o favor de Deus. Mas o que não vai nos manter é a nossa humildade diante do Senhor. Amém? E a pessoa, se Jairo chegasse lá e desse um carteiraço em Jesus: olha, eu sou o chefe da sinagoga, eu sou o príncipe aqui, e tu tem que ir lá orar pela minha filha. Ele não tinha nem dado bola para aquele doido. Mas ele chegou lá e se prostrou aos pés de Jesus, adorou a Jesus e disse: a minha filha está à beira da morte. Jesus, se eu vou lá na tua casa te abençoar. Ele renunciou a tudo aquilo que ele tinha, aquele status, reconhecendo que Jesus era a autoridade sobre a vida dele. Uzias, ele se achou tão grande que ele achou que não precisava mais ninguém abençoar a vida dele. Agora ele era o bambambam. Cuida, irmão, deixa o orgulho entrar no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Seja humilde diante do Senhor e Ele vai te engrandecer cada dia mais. Fique de pé. Vamos colocar aqui o manto, vamos ungir